Olá, estudantes! Vamos à quarta aula de matemática do Google Meet. Hoje, como a gente está há 2 semanas trabalhando com probabilidade, hoje eu trouxe algumas aplicações desse conteúdo em nosso cotidiano, para vocês verem, né, a importância que tem esse conteúdo. Apesar de ter muitas aplicações, eu trouxe só 3 por causa do tempo, ok? Como que vai funcionar? O nosso conteúdo em si é aplicações da teoria das probabilidades. Foi o tema que eu coloquei para essa nossa aula. O que nós vamos ter nesta aula? Como tem grandes aplicações, vamos discutir algumas apenas. E é um conteúdo bem prático. O que nós vamos ter na nossa aula de hoje? Eu trouxe 3 situações. Cada situação trata de algo, né, aí do cotidiano que vocês, né, convivem aí às vezes. E na realidade esse conteúdo tem muitas aplicações e às vezes a gente nem percebe que está utilizando esse conteúdo de probabilidade, ok? Vamos à nossa primeira situação. O que nós temos aqui na nossa primeira situação? Eu tirei o recorte de uma reportagem, de uma pesquisa, para a gente estar discutindo, né? Olha só a reportagem, a pesquisa que foi publicada. Quando os consumidores seguem as marcas nas redes sociais, 67% dizem que tem a maior probabilidade de aumentar seus gastos com essa marca. Ou seja, né, se eu tenho 100 seguidores, pelo menos 67% desses seguidores tem uma probabilidade grande de comprar determinado produto. Então, a partir dessa pesquisa, responda comigo. Se uma pessoa cria uma empresa e quer vender seus produtos almejando ter pelo menos 3.015 clientes, anunciando-os no Facebook, Instagram e Twitter, quantos seguidores essa empresa tem que ter no mínimo em cada rede social para alcançar essa meta? Vou reescrever aqui o problema para a gente ter um espaço aqui para fazer a solução. O que acontece? Quantos seguidores no mínimo em cada rede social? Eu vou levar em consideração, sem perda de generalidade, que cada rede social vai ter a mesma quantidade de seguidores. Então vamos pegar uma dessas redes sociais, pode ser qualquer uma. Se cada uma tem a mesma quantidade, como nós temos 3.015 clientes, basta, né, eu dividir esse 3.015 por 3, que aí eu vou ter a quantidade de seguidores daquela rede social. Então 3.500 dividido por 3 dá 1.005. Só que esse 1.005 são os possíveis compradores, ou seja, é 67% dos seguidores, não são todos os seguidores, porque só 67%, né, que vai ser de fato um cliente assim assíduo daquela marca. Então, se 1.005 são 67%, para me saber todos os seguidores eu tenho que descobrir os 100%. E aí porcentagem tem várias maneiras de descobrir. A que eu vou utilizar aqui é pegar o 1.005 e dividir por 67. Porque fazendo isso eu vou ter 1% deste valor. Então, dividindo, nós chegamos a 15, então 15 é 1% dos seguidores. Aí, descobrindo 100%, é só pegar esses 15 e multiplicar por 100. E aí chegaremos a 1.500 seguidores em uma das redes sociais. Então, respondido o nosso problema. Assim, serão 1.500 seguidores no mínimo em cada rede social. Se a gente considerar as 3, então, essa empresa vai ter que ter pelo menos 4.500 seguidores, juntando aí as 3 redes sociais, para alcançar a meta desejada de 3.015 clientes. Viu? Uma situação prática que a gente pode estar aplicando aí no nosso cotidiano. Eu usei só a questão aí do comércio, mas na rede social poderia ter outras possibilidades. Ou uma concorrência em uma eleição municipal ou presidencial. Pode-se usar a rede social aí para descobrir o perfil de um determinado público que você queira. Então, as possibilidades são muitas. Então, respondida aí a nossa primeira situação. Vamos à nossa segunda situação.
que nós temos na segunda situação? É outro recorte de jornal, só que agora, né, sobre a pandemia. Então, probabilidade na pandemia. Esse recorte foi tirado na BBC. Bom, o recorte fala o seguinte: maior estudo feito sobre doença aponta que menos de 5% dos casos são graves. Então, nós teremos aí, a cada 100 pessoas, menos de 5 pessoas evoluem para um quadro grave. Mas eu vou colocar os 5% todo, que eu acredito que no máximo 5%. Então, vamos levar em consideração aí, a pior das hipóteses, seriam 5% das pessoas, né, evoluírem para um quadro grave. A partir, né, dessa informação, eu vou fazer duas perguntas. A primeira: qual a probabilidade de uma pessoa não chegar ao estado grave da doença, não levando em consideração os fatores de risco? Já que lá no nosso anúncio lá, fala que a cada 100 pessoas, 5, né, podem, né, ir para o estado grave. Então, qual a probabilidade de uma pessoa não chegar ao estado grave, que seria o contrário? Fica bem claro, né? Se até 5% pode evoluir para o estado grave, logo, né, o que vai acontecer? 95% de chance de não evoluir para o estado grave. Ok? Parece assim uma porcentagem grande, né? Mas isso depende muito da quantidade de pessoas, né? Mas levando em consideração apenas uma, né? Então, dentro desse todo aí, como são 100, então tem 95% de chance de, né, sair numa situação boa, desde que eu não leve em consideração os fatores de risco, ok? A segunda pergunta, a letra B, pede-se: Conceição da Barra tem cerca de 31 mil habitantes, segundo dados do IBGE, que foi a última pesquisa feita aí nessa cidade. Suponha que 10% das pessoas da cidade se infecte com esse vírus. O gestor do município tem que se preparar para atender pelo menos quantas pessoas em estado grave? Bom, vou basear, né, como ele pediu, na informação. Mas primeiro, aquela informação, vocês veem que é sobre o número de infectados. Mas nessa cidade de Conceição da Barra, só foram infectados 10%, não foi toda a população. Então vamos primeiramente calcular essa quantidade de pessoas, porque a gente vai calcular a porcentagem em cima dessas pessoas. Então nós temos 31 mil vezes 10%, eu vou descobrir os 10% dessa quantidade. Ali eu posso simplificar, ó, 31 mil dividido por 100 dá 310, que vezes 10 dá 3.100 infectados. Então esses são todos os infectados desse município. Só que desses infectados, não são todos que vão para o estado grave. Quem vai para o estado grave é menos de 5%. Mas eu novamente vou jogar aí a pior das hipóteses, né? Vamos supor que 5% vá para o estado grave. Então vamos calcular quanto é esse 5%. Aí 3.100 vezes 5%, aí 3.100 dividido por 131, e 31 vezes 5 dá 155 pessoas. Então o gestor aí de Conceição da Barra tem que se preparar para atender 155 pessoas. Mas, né, é complicado ele ter 155 leitos de UTI. Então, na realidade, uma ideia, que é a ideia mais aí utilizada mundo afora, é você tentar atender essas pessoas em momentos diferentes. Porque se eu for atender os 155 pessoas de uma vez, eu tenho que ter 155 leitos. Mas, se eu atender em períodos diferentes, então eu posso atender todas essas pessoas com menos leitos. Ou seja, né, o isolamento social é uma prática que vai facilitar, né, o atendimento dessas pessoas, porque elas não vão se infectar no mesmo momento, vão ser em momentos diferentes. A gente vai retardar aí o atendimento dessas pessoas para que se consiga. Então, ele tem que se preparar para atender as 155 pessoas em um tempo que ele vai programar aí as suas ações. Então, respondido aí a questão B. Vamos à nossa terceira e última situação. Terceira situação, probabilidade nos estudos. No
de hoje que a gente sabe que quem estuda mais, tem um grau de escolaridade maior, tem salários melhores. Então, uma maneira de estudar mais é fazer uma faculdade, né? Então, vamos pensar nessa hipótese de fazer uma faculdade, que é uma maneira de se estudar mais. A pergunta nessa situação é: supondo que um jovem pesquisou as chances de ingressar em uma faculdade em duas universidades diferentes, levando em conta apenas os números de vagas, então não estamos levando em consideração o quanto o aluno estudou, notando que uma das faculdades teria uma chance em 1000 e que na outra ele teria uma chance em 800. Responda em porcentagem as seguintes perguntas. Então nós temos agora 3 perguntas sobre esse ponto aí. Qual a probabilidade do jovem ingressar na primeira universidade, caso faça inscrição apenas nessa faculdade? Bom, como ele tem aí uma chance em 1000, então nós temos aí 1000 concorrentes para uma vaga. Então ele tem uma chance em 1000, vai ser 1 milésimo. Transformando esse porcentagem, que é o que se pede aí no problema, eu faço a divisão, eu vou chegar a 0,01, que é 0,1% de chance, ok? E aí eu continuo, né? Já que eu achei a porcentagem da letra A, pronto. Vamos à letra B. Qual a probabilidade do jovem ingressar na segunda universidade, caso faça inscrição apenas nela? É o mesmo caso da letra A. Se nós temos na Universidade 2 uma chance em 800, então teria 1 sobre 800. Fazendo a divisão, eu tenho 0,00125, que transformando isso em porcentagem, eu tenho 0,125% de chance. Então essas são as chances, né, dele escrever em uma ou na outra faculdade. Mas tem uma terceira pergunta. Qual a probabilidade do jovem ingressar na primeira ou na segunda universidade, caso faça inscrição nas duas? Então, pense comigo aqui. Foi colocado o ou pela seguinte situação. Não tem como ele ingressar nas duas faculdades ao mesmo tempo. Senão seria e. Ou seja, né, não existe interseção nesses dois problemas. Porque ele se ingressa em uma faculdade ou ingressa na outra. Não dá para se ingressar nas duas ao mesmo tempo. Vamos lá então. O que nós vamos lembrar aí? Para calcular a união de eventos, já que nós temos o ou ali, é a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B menos a interseção. A interseção vocês já sabem que não tem como ele ingressar nas duas faculdades ao mesmo tempo. Então ele vai ingressar em uma ou em outra e aí não tem elementos comuns aos dois. Então são conjuntos disjuntos. Primeira situação, a probabilidade de acontecer A. A gente já viu lá na letra A. Qual é a probabilidade? 0,1% de chance. A probabilidade de acontecer o evento B, que é ingressar na segunda universidade. 0,125% de chance, que é da letra B. E aí só somar os dois, não vou diminuir porque não tem interseção. Então nós teremos 0,100, esses dois zeros aqui à direita não influenciam em nada, mais 0,125. E ao somar os dois, nós teremos 0,225% de chance, né, de ingressar na primeira ou na segunda universidade. Ou seja, né, a chance dele ingressar em uma faculdade, se ele fazer aí a inscrição nas duas, aumenta, ok? Apesar de não ser nem 1% de chance aí, claro, né, porque nós tínhamos aí muitas pessoas concorrendo a uma vaga só. E não levamos em consideração aqui o quanto esse aluno estudou. Nós só estamos levando em consideração o número de vagas, ok? Então, finalizado aí a nossa terceira situação. Vocês puderam ver que são 3 situações aí bem práticas, situações do nosso cotidiano, que dá para aplicar probabilidade. Existem inúmeras aplicações, mas como a aula nossa é curta, não dá para abordar, né,
tantos temas assim, ok? Espero aí em mais uma aula ter ajudado vocês a entender melhor esse conteúdo e nas próximas aulas do Google Meet a gente, almeja aí ter muito mais alunos participando, porque essa aula do Google Meet é muito boa porque tem-se uma interação entre o professor e aluno e a gente pode estar tirando as dúvidas ao vivo, Então é uma opção aí muito boa de recurso para vocês estarem utilizando, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula do Google Meet.